Parte 6. O fogo que aquece o gelo. A lua testemunhou o encontro. Akame e Tatsumi se encararam por um longo segundo que pareceu uma eternidade. Ela, com sua lâmina negra sedenta por sangue. Ele, com suas chamas dançando em expectativa. O ar entre eles vibrava com a promessa de destruição. Mas foi Esdeath quem quebrou o momento. Que noite maravilhosa, disse ela, seus olhos brilhando com prazer genuíno. A assassina principal da Night Raid. Que honra! Akame não respondeu. Seus olhos vermelhos se moveram rapidamente, avaliando a situação. Lubok preso no gelo, Shell caída e queimada, e agora duas das maiores ameaças do Império bem à sua frente. Lubok. Shell. Fujam, ordenou ela, sua voz calma como a morte. Mas Akame, Lubok protestou. Agora. Esdeath riu, um som cristalino. Deixá-los fugir. Que divertido isso teria. Meu fogo e eu estávamos tão entediados. Tatsumi, no entanto, fez um gesto sutil com a mão. As chamas ao seu redor diminuíram ligeiramente. Deixe-os ir. Esdeath virou-se para ele, surpresa. O quê? Por enquanto. Tatsumi não desviou o olhar de Akame. Quero guardar o melhor para depois. Os olhos de Esdeath encontraram os dele. Por um momento, algo passou entre eles, uma comunicação silenciosa que apenas dois predadores poderiam entender. Então ela sorriu. Como queira, meu amor. Com um estalo de dedos, o gelo que prendia Lubok se desfez. O jovem de cabelos verdes cambaleou, mas rapidamente ajudou Shell a se levantar. Os dois desapareceram nas sombras, levando a companheira ferida. Akame permaneceu. Por que fez isso? Perguntou ela, sua lâmina ainda erguida. Tatsumi deu um passo à frente. Porque quero que você volte para seus amigos e diga a eles o que viu aqui hoje. Diga que o Império tem 2 novos caçadores. E que da próxima vez, não haverá fuga. Akame o estudou por um longo momento. Então, sem uma palavra, ela também recuou para as sombras, desaparecendo tão silenciosamente quanto surgiu. A rua ficou vazia novamente. Esdeath se aproximou de Tatsumi, passando o braço ao redor do dele. Foi um risco, deixá-los ir. Ela poderia ter nos atacado. Poderia. Tatsumi olhou para o local onde Akame estivera. Mas não o fez. Ela é inteligente. Sabia que não venceria. Não hoje. E quando eles voltarem? Estaremos prontos. Ele a puxou para mais perto. E será ainda mais divertido. Esdeath riu baixinho, aninhando-se contra ele. Você está ficando tão bom nisso. Pensar, planejar, provocar. Estou orgulhosa. Tatsumi olhou para ela, a mulher mais perigosa do Império, aninhada em seus braços como se fosse a coisa mais natural do mundo. E naquele momento, algo mudou dentro dele. Não era apenas atração. Não era apenas admiração mútua pela força do outro. Era mais. Era algo que ele nunca sentira antes. Na manhã seguinte, Tatsumi acordou com o sol batendo em seu rosto. Esdeath ainda dormia ao seu lado, algo raro, pois ela geralmente acordava antes dele. Seu cabelo azul estava espalhado sobre o travesseiro como gelo derretido, e seu rosto, normalmente afiado e perigoso, parecia quase sereno. Tatsumi observou por um longo tempo. Lembrou-se de como a conheceu. Da primeira vez que a viu no campo de batalha, coberta de sangue inimigo, um sorriso de puro êxtase nos lábios. Lembrou-se de como ela o desafiou, o testou, o presenteou com o sangue da Fênix. Lembrou-se de cada batalha lado a lado, cada noite de conversa sobre poder e força, cada momento em que os olhos dela encontravam os dele e ele sentia que finalmente, havia encontrado alguém que o entendia. Alguém que não tentava mudá-lo. Alguém que o aceitava exatamente como era, um monstro. Não. Alguém que o via exatamente como ele era e, em vez de temê-lo, amava cada parte. Esdeath abriu os olhos lentamente. Quando viu Tatsumi a observando, um sorriso preguiçoso curvou seus lábios. Bom dia, meu Fênix. Está me admirando? Estou. A honestidade da resposta a pegou de surpresa. Ela se sentou, ajeitando o cabelo.
Algo errado? Não. Tatsumi toca o rosto dela com a ponta dos dedos, sentindo o frio familiar sob seu calor. Só estava pensando. Sobre o quê? Ele hesitou por um momento. Depois, disse o que estava em seu coração, algo que nunca dissera a ninguém. Sobre nós. Sobre como me sinto quando estou com você. Esdeat ficou em silêncio, algo raro nela. Seus olhos azuis estavam fixos nos dele, esperando. Toda a minha vida, continuou Tatsumi, aprendi que o forte mata e o fraco morre. Aprendi que confiar em alguém é uma fraqueza. Aprendi que o único amor que existe é o amor pelo poder. Ele fez uma pausa. Mas com você, é diferente. Eu não quero apenas lutar ao seu lado. Não quero apenas matar ao seu lado. Eu quero estar com você. Não importa o que aconteça. Não importa quem venha contra nós. O silêncio se estendeu por um longo momento. Então Esdeat sorriu, não o sorriso predatório que ela mostrava ao mundo, mas algo mais suave. Mais raro. Mais verdadeiro. Tatsumi, disse ela, sua voz mais baixa do que ele jamais ouvira. Você sabe quantas pessoas tentaram se aproximar de mim ao longo dos anos? Quantas declararam amor, lealdade, devoção? Ela tocou o peito dele, sobre o coração. Todas mentiam. Todas queriam algo: poder, proteção, status. Todas, exceto você. Você nunca me pediu nada. Você apenas esteve aqui. Ao meu lado. Como um igual. Ela se inclinou, sua testa tocando a dele. Eu nunca pensei que encontraria alguém como você. Alguém que não tem medo de mim. Alguém que me vê como sou e não recua. Ela fechou os olhos. Eu te amo, Tatsumi. Não como uma general ama seu subordinado. Não como uma guerreira ama seu companheiro de batalha. Mas como uma mulher ama o homem que escolheu. Tatsumi sentiu o fogo dentro de si responder às palavras dela. Não como chamas de batalha, mas como um calor suave, aconchegante. Ele a puxou para um beijo. Diferente de todos os outros beijos que trocaram cheios de paixão e intensidade, este era lento, profundo, significativo. Era um beijo de quem não precisa provar nada. De quem já encontrou o que procurava. Quando se separaram, Esdeat estava corada a algo que Tatsumi jamais vira. Até o gelo pode corar, aparentemente. Então, disse ela, com um sorriso tímido que não combinava com a mulher mais temida do império. Estamos namorando agora? Tatsumi riu, outra coisa rara. Estamos namorando agora. Esdeat se jogou sobre ele, abraçando com uma intensidade que faria um urso chorar. Ótimo! Porque eu já estava namorando faz tempo, só não tinha te avisado. Tatsumi riu novamente, segurando-a contra si. E naquele momento, cercado pelo luxo dos aposentos imperiais, os dois assassinos mais perigosos do império pareciam normais. Quase humanos. Quase felizes. A notícia do namoro se espalhou pelos quartéis mais rápido do que incêndio em palha seca. Os soldados não sabiam como reagir. A general Esdeat, a mulher de gelo, a predadora que congelava corações sem pensar duas vezes, estava de mãos dadas com o capitão Tatsumi pelos corredores. Estava sorrindo de verdade enquanto caminhavam juntos. Alguns acharam que era uma estratégia de guerra. Outros acharam que era o fim dos tempos. Mas ninguém, absolutamente ninguém, ousou fazer piada sobre isso. Porque fazer piada sobre o casal mais poderoso do império era o tipo de coisa que fazia você virar uma estátua de gelo ou cinzas antes do pôr do sol. Na base da Night Raid, escondida nas montanhas, a atmosfera era bem diferente. Shelley estava deitada em uma cama, seu corpo coberto de queimaduras que ainda doíam, apesar dos melhores cuidados de Najenda. Lubbock estava sentado num canto, os olhos perdidos no vazio. A Kami acabara de retornar, sua expressão mais sombria do que o normal. Então, disse Najenda, cruzando os braços sobre sua prótese mecânica. Eles são tão perigosos quanto os rumores dizem. Mas, respondeu a Kami. O homem, Tatsumi. Ele controla fogo. Não como um simples usuário de chamas. Ele é o fogo. Eu vi seu corpo se dissipar e se reformar.
E a mulher, Esdeath, ela é ainda pior. O frio dela não é apenas temperatura. É morte. Bulat, o guerreiro da armadura, franziu a testa. E eles estavam juntos. Sim. E não apenas como aliados. Akame hesitou. Havia algo entre eles. Algo forte. Leone, a guerreira de cabelos loiros e atitude despreocupada, assobiou. Opa! O casal do Apocalipse. Que romântico. Isso não é piada, cortou na agenda. Se eles estão juntos, são 2 vezes mais perigosos. Um casal que luta em sintonia é imprevisível. E se eles realmente se amam, ela fez uma pausa. Isso os torna mais fortes. E mais vulneráveis ao mesmo tempo. Vulneráveis. Lubbock finalmente falou, sua voz amarga. Você viu o que ele fez com a Shelley? Ela quase morreu. Exatamente. Quase. Najenda olhou para cada um deles. Ele poderia ter matado. Não matou. Por quê? Silêncio. Porque ele quer algo, continuou Najenda. Ele quer nos provocar. Nos testar. E quando estivermos prontos para enfrentá-los, ele quer que seja nos termos dele. Akame assentiu lentamente. Ele disse para eu contar a vocês o que vi. Disse que da próxima vez não haveria fuga. Psicologia de predador, murmurou Bulat. Ele quer que tenhamos medo. E estamos com medo? Perguntou Minnie, a atiradora, sua voz um pouco mais aguda que o normal. Ninguém respondeu. Porque a verdade era que todos estavam com medo. Eram assassinos treinados, guerreiros experientes, portadores de tegus poderosas. Mas nunca tinham enfrentado algo como 2 portadores de tegus daquele calibre, trabalhando juntos, amando-se. Era um tipo diferente de ameaça. Na capital, Tatsumi e Esdeath estavam em seu terraço particular, observando o pôr do sol. A Night Raid deve estar tremendo agora, disse Esdeath, satisfeita. Provavelmente. Tatsumi a puxou para mais perto. Mas não subestime o desespero. Pessoas aquadas são imprevisíveis. Como nós. Ele sorriu. Como nós. Esdeath apoiou a cabeça no ombro dele. Sabe, eu matei tanta gente na minha vida. Congelei exércitos inteiros. Destruí cidades. Nunca me arrependi de nada. Ela fez uma pausa. Mas agora eu entendo por que as pessoas fazem tudo isso. Porque lutam, porque matam, porque morrem. Por quê? Por amor. Ela ergueu os olhos para ele. Eu mataria o mundo inteiro por você, Tatsumi. E morreria feliz se fosse ao seu lado. Tatsumi abraçou com mais força. Não vamos morrer. Vamos viver. Vamos governar. Vamos mostrar a todos o que acontece quando o fogo e o gelo se unem. O sol se pôs no horizonte, pintando o céu de laranja e vermelho as cores das chamas dele. E naquele momento, enquanto a noite engolia a capital, 2 corações batiam em uníssono. O casal mais perigoso do Império estava apenas começando. E o mundo, sem saber, tremia. Fim da parte 6.